Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 27 de março de 2026, uma sexta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, então, sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor está hoje em Jó 36, tá bom? A gente viu que ontem Eliú estava contestando Jó, né? E diz assim, que Deus não ia ouvir Jó porque Jó era ímpio, tá? Diz assim no 36, e disse mais Eliú, peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo e lhe mostrarei que se pode dizer mais verdade em defesa de Deus. Ele se achava, né, que estava defendendo Deus. Bom, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, Pai, no momento João 3,30, que o Senhor cresça, que eu diminua, que eu, a missionária Nadir Albano, venha desaparecer, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus venha aparecer, porque o objetivo, meu Deus, desse canal é simplesmente pregar a Tua palavra, pura e genuína como ela é, para que Teu nome venha a ser glorificado, para que Teu nome venha a ser exaltado, meu Deus, porque não é sobre mim, é sobre Ti, Senhor, é sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Lecanta, Suricanta, é sobre a Trindade, a sua presença, a sua misericórdia, Ramanda Suricanta, é sobre o teu amor, o teu zelo, o teu cuidado, Lamanda Suricai. Ah, meu Deus, em nossas vidas, meu Deus, me ajuda a ministrar a tua palavra com humildade e sabedoria, para que teu nome venha a ser exaltado e glorificado, porque não é sobre mim, é sobre ti, Senhor. É sobre ti, meu Deus. É sobre Jesus, é sobre o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em nós. Alaçuri canta, é sobre a tua presença que o Senhor se manifesta, decanta lá, ixi, canta, suriri, canta lá, ia, xerere, canta, nas nossas vidas. Senhor, que eu diminua, em nome de Jesus, que Jesus venha alcançar lares e vida através dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oh, glória. Jó 36 diz assim, e disse mais Eliú, peço que ele seja um pouco mais paciente comigo e lhe mostrarei que se pode dizer mais verdade em defesa de Deus, né? Quem é Eliú, né? Para quem não tenha, tá pegando assim no meio aqui. Eliú é um jovem que aparece, mais um, né? Porque Jó tinha 3 amigos, né? E aí Eliú aparece como mais um conselheiro, tá? Porque tinha Bildade, Zofá e Bildade, Zofá e Bildade, Zofá e Elifaz, né? E aí agora aparece um quarto conselheiro, né? Jovem, que é esse Eliú, né? E que ele vem querer ensinar Jó e os seus amigos, né? Ele fala muitas coisas que é verdade, mas tem umas coisas que ele, né, deixa a desejar. Vamos lá. Por isso que quando Deus fala para Jó orar pelos seus amigos para mudar o cativeiro, Deus não fala de Eliú, Deus só fala de Elifaz, Bildade e Zofar. Só esses. Disse-lhe mais Eliú, peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo e lhe mostrarei que se pode dizer mais verdade em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento, atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenha dúvida, as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição do conhecimento, né? Então ele tinha certeza, né, que ele falava assim em nome de Deus, né? Ele falava assim em nome de Deus, ele se achava. E ele continua. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito, né? Então, ele fala muitas verdades sobre Deus, né? Então, a maneira que ele fala com autoridade, né? Um jovem, né, bem, que se preocupa, né, com as coisas de Deus, né? Então, e ele vai agora fortalecer o seu argumento ali, né, em prol da justiça de Deus, ele vai falando, né, e ele quer falar igual assim as palavras de Deus, né? E ele dá o poder de Deus como garantia. Ele diz assim: não, Deus é poderoso, mas não despreza os homens, é poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo, ele coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre, né? Igreja, é muito interessante. Quando a gente fala, eu gosto muito quando fala assim dos reis, né?
Quando a gente fala de reis, muitas vezes a gente pode sempre estar ligando ao âmbito material. Pode ser, né, no âmbito físico. Mas quando eu vejo falar de reis aqui, eu vejo ver de grandeza, de âmbito espiritual, tá? Na matéria espiritual, conhecimento na presença do Senhor Deus, né? Mas se os homens forem arrebatados, presos firmemente com as cordas da aflição, eles lhes dirá o que fizerem, ele lhes dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância, né? Então ele trabalha muito disso, né? É porque muitas pessoas, igreja, infelizmente, é arrogante, é soberba, no nosso meio é o que mais tem, né? Ele os fará ouvir a correção, e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se lhes obedecerem e os servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhes restam. Igreja, a gente vê muito essa linguagem, né? Que servir a Deus é prosperidade. Não, né? As pessoas têm muito disso, de querer comparar, você é próspero porque você serve a Deus. Não, você serve a Deus, você é próspero espiritualmente. Ela manda suricanta, ela manda sair. Porque essa maneira de dizer assim, você tem isso, tem aquilo, eu tenho isso, porque não. Deus, a riqueza é dom de Deus, ele dá para quem ele quer, né? Você pode ver que as pessoas mais ricas do mundo, as pessoas que têm mais poder, não, a maioria deles não conhece quem é Deus, tá bom? Mas Deus assim quis fazer, tá? Mas se não obedecerem, perecerão a espada e morrerão na ignorância. Mas os que têm coração ímpio guardam ressentimento, mesmo quando ele os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Morrem em plena juventude entre os prostitutos ou santuário, né? Tinha muitos esses prostitutos cultual, né? Mas o que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento, né? Então, a igreja, a gente vê, né, que ele fala aqui, mas os que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento, e a sua aflição lhes fala, né? Então, ele quer que Jó ouve a correção, né? E ele entende a necessidade espiritual básica do ser humano, sim, né? Porque provém da dureza do coração, porque o homem sem Deus tem um coração duro, né? Então, tem que submeter a Deus, tem que orar, tem que buscar, escutar, né? Então, a gente vê que ele vem aqui numa narrativa que ele diz assim ainda, no 15, mas os que sofrem, ele o livra em meio ao sofrimento, em sua aflição lhes fala. Ele está atraindo você para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para conforto da mesa farta e seleta que você terá. Mas agora, farto sobre você é o julgamento que cabe aos ímpios, o julgamento que é a justiça, ou pegaram, né? Cuidado, que ninguém o seduza com riqueza, não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja, né? Então ele está falando de corrupção, né? Suborno, de corrupção. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio à aflição? Então ele fala assim, se a sua riqueza vai dar apoio para você? Vai te aliviar? Não. Né? Porque riqueza nenhuma alivia. Ajuda, né? Mas no âmbito espiritual, não, tá? Na carne ajuda. Não anseie pela noite quando o povo é tirado dos seus lares? Cuidado, não se volte para a iniquidade que você parece preferir a aflição. Deus é exaltado em seu poder. Quem é o mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos e lhe disse, agiste mal? Lembra-se de exaltar as suas obras, às quais os homens dedicam cântico de louvores? Toda a humanidade vê os lugares distantes, os homens as contemplam, né? Então, ele vem de uma narrativa aqui, né? E ele vem falando assim, né? Que Jó deve corresponder à disciplina divina, né? E Jó tem que se desviar de todo o mal, né? Jó, você tem que receber ali. Jó e tem que se desviar de todo o mal, né? Então, ele considera Jó um ímpio, né? Mas ele diz para Jó, se Jó se arrepender, há esperança, né? É muito interessante, né? Então, igreja, ele vem assim, ao mesmo tempo com uma compaixão, e ele fala da compaixão de Deus, ele faz assim, uma narrativa bem emblemática, mas a gente vê aqui que ele fala da iniquidade, né? Daqui a pouco ele inverte, choque, Jó iníquo, e igreja, ele faz uma salada, né? Então, a gente vê que Jó, né? Aleluia, está simplesmente sendo tratado por Deus, mas sem saber por quê. Prossigamos. Ultrapassa, olha essa parte aqui, ó.
Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento, não há como calcular os anos da sua existência. Claro que não tem como, porque Deus ele sempre existiu, porque ele é Deus. Laia Suricanta. É muito perigoso, igreja, quando a pessoa quer limitar o poder de Deus, né? Não, Deus só age na minha igreja, Deus só age porque tem isso. Não. Ninguém limita o poder de Deus. Não tem como, igreja, tá? Não existe. Deus é Deus, né? Quem é o caquinho para contender com o Criador? Ele atrai as gotas de água que se dissolvem, desce como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiro sobre a humanidade. Quem pode entender como ele estende as suas nuvens, como ele troveja desde o seu pavilhão? Observe como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, ilumina até as profundezas do mar. Esse é o nosso Deus, né? Isso aqui depois Deus vai estar até falando com Jó. Assim que ele governa as nações, ele lhe fornece grande fartura, ele enche as mãos de relâmpago, ele lhes determina o alvo que deverão atingir. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho, até o gado apresente, né? Então, ele falando da grandeza de Deus, né? Então, Deus é quem governa tudo, né? Ele fala da maneira certa de Deus, né? E Deus opera com eficácia igual decanta Lassuri, porque ele é Deus, né? E a gente tem que atentar, Aramanda Suri canta, né? Porque o nosso Deus é grande, aleluia, né? Ele é Deus, né? Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, amém? Deus abençoe, tem aí uma... Roxo, já vamos botar o final de semana abençoado, né? Já estamos terminando, hoje é sexta. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, quem na paz.